Prezados alunos, boa noite, espero que estejam bem. Eu tive um imprevisto, então alinhei com a coordenação que enviaria alguns vídeos com conteúdo da aula de hoje à noite. Nós temos somente 1 hora aula de trabalho. Esses vídeos integrarão um conjunto de aproximadamente 45 minutos. É a primeira vez que eu gravo vídeo para a Faculdade de Direito. Estava habituado a entrar no ar ao vivo em outros canais. E então, me desculpem aí pelos erros, pelos equívocos e eventualmente pela falta de habilidade em gravar vídeos. Eu ainda vou aprender, aqui eu estou num cenário meio adaptado, a iluminação não é adequada. Eu não sei como chega o áudio aí, eu espero que chegue bem. Eu vou pedir para as monitoras que acompanham a aula para que coloquem o volume preferencialmente no máximo, para que seja possível ouvir bem. Eu gostaria de alternar entre a minha imagem e a tela. Eu prometo que nas próximas gravações talvez eu saiba usar esse recurso, hoje eu não sei. A imagem eu acredito que é de boa qualidade, mas eu não sei como sairá o áudio. Eu vou experimentar depois que gravar esse primeiro módulo. Então a aula de hoje, embora seja de 50 minutos, mas com conteúdo um pouco menor, para que dê tempo de ligar o vídeo e tomar outras providências em sala de aula, nós vamos tratar dos crimes contra a incolumidade pública, prosseguindo com o nosso estudo, especificamente dos crimes de perigo comum. E aí vamos retomar o estudo a partir do crime de explosão. Então é o artigo 251. Uma orientação geral é para que vocês mantenham os códigos abertos, porque isso facilitará a explicação. Recapitulando o que vimos até agora em relação à incolumidade pública e os crimes de perigo comum, estudamos especificamente o crime de incêndio, e foi um estudo transversal, propositalmente usando uma metodologia pautada em projetos. Então trabalhamos com 3 questionamentos, os questionamentos que diziam respeito a hipóteses modificadas, adaptadas em relação àquele caso do Flamengo, que resultou na morte de 10 adolescentes, e com isso nós vimos todas as peculiaridades dessas infrações. Fizemos uma comparação também com o caso da Boate Kiss. Se consultarem o Classroom, terão acesso tanto à decisão de pronúncia lá na vara do júri, no caso da Boate Kiss, quanto também a decisão de desclassificação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entendendo que as condutas tanto dos sócios quanto dos músicos foram culposas. Bom, vocês vão notar que se corrermos rapidamente a legislação, especificamente a partir do artigo 251, o estudo ficará muito fácil. Primeiro que, já observando o tipo, eu vou tentar fazer uma adaptação, tá? Eu vou inverter aqui. Não sei se ficou de ponta cabeça ou não, mas nós temos aí na tela o crime de explosão. Façam o mesmo, é a única vez que eu farei isso, mas vou pedir para que vocês me acompanhem na leitura e para que a gente possa aí sim adquirir autonomia. Esse é o principal objetivo dessa aula, que vocês tenham autonomia para que possam interpretar os tipos penais incriminadores de perigo comum. Então, vamos trabalhar com todos os conceitos e as peculiaridades que foram exploradas nas atividades anteriores em conjunto comigo. Vamos lá. Iniciando então o estudo do crime de explosão. Coloquem aí. Introdução, crime de explosão. A conduta em si se resume à exposição de perigo, ou seja, não é preciso afetar diretamente os bens jurídicos. Se os bens forem
acertados, afetados de alguma forma, aí existem desdobramentos e outras peculiaridades que nós trataremos mais adiante. Mas o que importa agora é que na explosão, o sujeito ele causa a explosão e coloca em perigo os objetos materiais do crime anterior. Vejam como ficou fácil. Quais eram os objetos materiais do crime anterior? Vida, integridade física e propriedade. Ou seja, colocou em risco pessoas que poderiam perder a vida por conta dessa exposição, ou seja, dessa explosão. Colocou em risco a integridade de pessoas por conta dessa exposição, ou colocou em risco o patrimônio de terceiros por meio dessa exposição, chamada explosão? Essas são as perguntas para que se caracterize essa primeira parte do tipo penal incriminador. Acontece que o tipo não se resume a uma explosão. Pode ser também que essa exposição de perigo se dê por meio de arremesso. Como o próprio nome diz, é um disparo, é um tiro que resulte no arremesso, ou melhor, na transmissão do objeto de um ponto ao outro e que causa explosão. Então, arremesso de granada, arremesso de coquetel molotov. E ainda o tipo simplifica dizendo uma mera colocação de algum engenho. Então, essas são as condutas básicas. Acontece que nós temos outros elementos materiais nesse tipo penal incriminador. Esses elementos, eles poderiam qualificar o crime de explosão, mas o legislador, ele optou por uma forma diferenciada. O que eu vou dizer para vocês agora não é nem para anotar. Vejam só. Se o delito for praticado com dinamite ou com substância de efeitos análogos, o legislador brasileiro considerou que esse é o explosivo mais perigoso. É explosivo, inclusive, de uso controlado. A sua fabricação, o seu fornecimento, depende de autorização do Exército. O Exército precisa autorizar para que a pessoa tenha acesso a essas substâncias. Mas por quê? Por conta do risco. Mas que risco? Atentados terroristas, todas aquelas ações, eu vou retomar isso mais adiante no terceiro crime que nós vamos estudar hoje, relacionadas a organizações criminosas especializadas em roubos de caixas eletrônicos, furtos de caixas eletrônicos, roubos de empresas de valores, roubos de carros de transporte de valores. Vocês veem muito isso em notícias, que aconteceu no Rodoanel. Algumas empresas foram alvo de explosões por parte dessas quadrilhas. Então, o legislador penal procurou tomar cuidado não só com o ato de explosão, mas também, conforme nós veremos mais adiante, a fabricação, o transporte, o uso, a posse, entre outros comportamentos. Vamos lá. Mas a substância eleita é a dinamite. Então, grifem aí. A dinamite caracteriza, ou outras substâncias de efeito análogo, caracterizam uma qualificadora da conduta de explosão. Por outro lado, o legislador, isso vocês devem anotar também, o legislador adotou uma técnica peculiar. Ele capitulou no caput a conduta que deveria ser qualificada. Então, a conduta simples, e é isso que vocês devem considerar agora, a partir da anotação, a conduta simples é a mais grave. Então a conduta simples é a mais grave porque contempla a explosão, o arremesso ou a colocação de engenho explosivo feito com dinamite ou com substâncias análogas. É isso.
Aí a pena é de 3 a 6 anos, além da multa. Bom, é um crime que não tem muitos benefícios. Mais adiante eu vou falar com vocês de uma questão que diz respeito a benefícios na esfera penal por conta da quantidade de pena em abstrato, mas é daqui a pouquinho no próximo vídeo. Vamos lá. O parágrafo 1º do artigo 251, ele contempla também a explosão com todos os elementos, mas exclui a dinamite. Então, se a explosão, se o arremesso, se a colocação do engenho se deu por substância que não é dinamite ou que não é análogo à dinamite, o crime neste caso será privilegiado. Esse aqui poderia ser o tipo simples, até para complementar o que eu dizia há pouco, e o tipo simples poderia ser o tipo penal incriminador qualificado. Mas o legislador preferiu não estabelecer uma conduta qualificada, preferiu estabelecer no tipo simples, no caput, a conduta mais grave e logo abaixo um tipo não tão grave que caracteriza a forma privilegiada do crime de explosão. Então, se a substância não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, o crime será privilegiado com uma pena obviamente menor. Então, a pena mínima é de 1 ano, a pena mínima do delito anterior, do caput, é de 3 anos, e a pena máxima é de 4 anos no caso do privilégio, e a pena máxima no caso do delito simples é de 6 anos. Bom, vamos lá. Além disso, no parágrafo 2º, o legislador achou por bem estabelecer hipóteses de aumento de pena. Então, a pena é aumentada em 1/3 quando ocorrerem as hipóteses do artigo anterior, lá no parágrafo 1º do inciso 1. Inclusive, nós vimos essas hipóteses quando trabalhávamos com o crime de incêndio. Então, o parágrafo 1º, inciso 1, fala da intenção, se o crime de explosão é praticado com a intenção de obter vantagem financeira, pecuniária, em proveito próprio ou alheio, pode ser que a vantagem seja para terceiros. Então, esse é o primeiro ponto em relação à causa especial de aumento de pena. Mas também, se ocorrerem as hipóteses que estão enumeradas no número 2 do parágrafo 1º do artigo 250, lá do incêndio. Então, as mesmas causas de aumento de pena do incêndio servem também para a explosão. Viram como ficou fácil? Nós sabemos, então, recapitulando um pouco, os elementos materiais, nós sabemos que existe lá um tipo simples no segundo caso e um privilegiado. No primeiro tem lá um doloso e um culposo, e aí causas de aumento de pena. E ainda nós chegaremos lá, na explosão também tem uma modalidade culposa. Mas vamos só prosseguir, falar rapidinho das demais causas de aumento de pena. Então, as hipóteses que estão lá da explosão, se ela se dirigir a casa habitada ou destinada à habitação, edifício público ou destinada a uso público, em obra social ou em obra cultural, além disso, se ocorrer em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, vejam só, a preocupação do legislador com a proteção da coletividade. Então, todos esses locais colocam em risco a coletividade. E eu vou falar já já disso quando não há risco à coletividade. Tudo bem? Vamos prosseguir então. Além disso, em estação ferroviária, ou seja, onde há grande fluxo de pessoas, aeroportos, né, eles chamam de aeródromo, estaleiros, fábricas, oficinas, em depósito também de explosivos, combustível ou até inflamável, outro produto inflamável, em poço petrolífero ou até em galeria de mineração. O Brasil é um país com atividade extensa de mineração. E além disso, estabelece regras em relação à lavoura, pastagem, mata ou floresta. Depois tem algumas peculiaridades. No final dos crimes de perigo, eu vou tratar com vocês numa aula específica
sobre os reflexos desses comportamentos no meio ambiente. Eventualmente, tem lá uma lei especial que trata de comportamentos ou que são similares, com algumas peculiaridades, ou até desdobramentos desses comportamentos que resultariam numa pena maior por conta disso. Bom, chegando agora na parte culposa do crime de explosão, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o crime culposo na explosão, ele se subdivide também entre o culposo mais grave e o culposo menos grave. Como assim? Existe o crime culposo com emprego de dinamite ou substância análoga e também o crime de explosão culposo sem o emprego de dinamite ou de substância análoga. Então vamos lá, é o parágrafo 3º do artigo 251. Diz lá que na hipótese de culpa, se a explosão é com dinamite ou com substância análoga, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, é de detenção de 3 meses a 1 ano. Eu vou fazer um parênteses agora, eu vou encerrar esse vídeo e volto na modalidade culposa, tratando especificamente das quantidades de pena em relação à explosão. E por que eu faço isso? Por 2 motivos. Primeiro, que o vídeo, se ficar muito longo, corre o risco, é o primeiro vídeo que eu faço para a faculdade, dele não upar, dele não subir no YouTube. E segundo, que eu tenho uma explicação que leva aí uns 10 minutos aproximadamente em relação a infrações penais de menor potencial ofensivo. É o que nós vamos tratar agora na modalidade culposa. Então já podem abrir o caderno nesse ponto e marcar infrações penais de menor potencial ofensivo, observação sobre a modalidade culposa, que serve para outros crimes do Código Penal que nós vamos estudar daqui até o final do curso. Obrigado, até já.